Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar a lição 12, o chamado para permanecer firme. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprendermos a Tua mensagem. Venha nos livrar de todos os males, nos purificar, perdoar por nossas falhas, pecados cometidos. Esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. Abençoe a cada um, seja com problema, aquele que está com problema físico, mental, espiritual. Nos auxilie a cada um de nós nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajude nesse estudo, imploramos em nome de Jesus. Amém. Os versos para memorizar estão em Efésios, capítulo 6, versos 10 e 11. Essa lição, a base maior dela é o livro de Efésios, no capítulo 6, o capítulo 6 de Efésios, e diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele fala, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele fala que não existe como ser meio cristão, não existe como ser um cristão também com meia armadura, metade da armadura. Então você precisa se entregar por completo a Deus e participar dessa guerra espiritual que você tem que participar. Aquele que, tendo oportunidade de participar, ele recusa para ter uma aparente paz, ele está negando a força do mal e, consequentemente, se entregando ao mal. Então, ele está numa guerra, você se entrega, você está admitindo a superioridade do inimigo. Então, é basicamente isso que acontece e não seria diferente aqui no simbolismo usado por Paulo. Sábado, sonolento, o servo tropeçou para fora de seu alojamento e teve uma visão alarmante. Um exército grande, bem equipado e hostil, com tropas, cavalos e carros de guerra. Ao falar com o profeta Eliseu, gaguejou as notícias e perguntou, ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Uma resposta que não afetou o semblante do servo do profeta. Eliseu o puxou para perto e orou por ele. Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. A oração do profeta foi respondida de imediato. O servo olhou para as muralhas novamente, mas desta vez o véu entre o visível e o invisível foi levantado. Então ele não viu um exército, mas dois. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ao escrever Efésios 6, 10 a 20, Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito e sentir a esperança com que ela lhes revelava. E aí podemos até aplicar a fala de Jesus, Bem-aventurado aqueles que não virem e crerem. Estude a conclusão do domingo, discurso de batalha. Estude a conclusão vibrante da carta de Paulo. O que o seu grito de guerra significa para nós como combatentes no conflito? Então, nós já vamos começar com Efésios 6 e nós vamos ler o comentário de Paulo. Paulo concluiu Efésios com um chamado à batalha, instando os crentes a tomar posição contra o mal. Ele começou com uma exortação abrangente, sejam fortalecidos no Senhor, que repetiu como um chamado, vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele sustentou esse chamado especificando um propósito, ser capaz de se manter firme contra as ciladas do diabo. E apresentando uma lógica, a batalha contra forças poderosas e espirituais do mal. Com detalhes, Paulo então refez o chamado à batalha. Os crentes devem pegar toda a armadura de Deus a fim de permanecer firmes na batalha. Vestido, cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada. Paulo convidou os crentes, armados e prontos para o combate, a fazer o que os soldados no antigo campo de batalha deviam fazer, isto é, orar. Ao ecoar exortações de batalha ou discurso de véspera de batalha do Antigo Testamento, Paulo falou da missão da igreja usando termos militares.
ele sinalizou isso em sua primeira e abrangente ordem: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Exortações de batalha no Antigo Testamento enfatizavam a ideia de que o sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas ou de um exército que superava o de seus inimigos. Em vez disso, a vitória acontece na dependência da presença e do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmo, mas a firme confiança no poder de Deus e sua provisão para o sucesso. Paulo empregou esses temas de forma ousada para exortar os crentes a ser ativos no cumprimento da missão da igreja, atentos às dimensões invisíveis que impactam sua vida e testemunho, cientes da provisão divina para o seu sucesso, sempre alerta para a importância da unidade e colaboração entre os crentes. Bom, 2 pontos que eu gostaria de enfatizar antes mesmo de ler os textos. O primeiro ponto é que um soldado, fosse na época de Israel ou não, ele não era instado só a orar no campo de batalha, ele era instado a agir, né? Fosse uma atitude real, de luta, de você guerrear mesmo, assim como Davi fez com Golias, né? Você guerrear, você lutar. Fosse você fazer alguma atitude simbólica, como no caso da tomada de Jericó. Deus não estava o povo apenas a orar, mas a agir também. Então não é só o fato de orar no campo de batalha. O segundo ponto é que não basta, numa atitude passiva, confiar em Deus e ficar numa atitude passiva lá esperando as coisas acontecerem. Também não é assim que a Bíblia trata o campo de batalha. Quando ele fala vestir-se da armadura, ele fala de uma série de coisas relacionadas à ação, não é? A fé, a pregação do Evangelho, não é? As Escrituras, ou seja, o estudo das Escrituras para estar bem ciente do que as Escrituras dizem a respeito das coisas e não cairmos nas ciladas do inimigo. Então você veja que é uma série de elementos da armadura que instam os seres humanos à ação, né? E quando você age, não significa confiar em si mesmo, pelo contrário, você vai agir porque você confia em Deus, você confia na transformação de Deus na sua vida, você confia que aquele poder que você não tinha, que eu não tinha, antes de Deus atuar na nossa vida, esse poder passa a atuar em nós e nos capacitar para essa luta. Então vamos lá, em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astúcias do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então lembra que nas lições passadas, quando eu comentei esse verso, eu disse que aqui a ideia não é que não haja necessidade de luta contra a carne e o sangue, mas porque não temos que lutar apenas contra a carne e o sangue, ou seja, não temos que lutar apenas contra seres humanos que são usados pelo inimigo para nos fazer mal, para nos prejudicar e para prejudicar o Evangelho, mas sim e principalmente, ou seja, mas também contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Infelizmente, muitas vezes por falta dessa compreensão, muitas pessoas elas fazem comentário nesse tipo de verso como se nós não tivéssemos que nos preocupar com o que os seres humanos fazem nesse mundo, né? Com os erros que as pessoas cometem, com os problemas que podem acontecer na nossa casa, com pessoas dentro da nossa casa, até da nossa família, prejudicando a nossa vida espiritual, porque está dizendo aqui que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, então nós não temos que nos preocupar com pessoas. Não é isso que o texto quer dizer, não é? Se você olhar, isso levaria à contradição do próprio Paulo, que fala de seres humanos se levantando e prejudicando o trabalho dele, o trabalho em relação ao Evangelho. Fala sobre o anticristo que se levanta, não é? Então isso iria contra tudo que a Bíblia fala, contra o prejuízo das pessoas. Diz o próprio Paulo, quando ele fala de não ter o julgo desigual com os incrédulos, de sequer participar de festas em que os incrédulos estão oferecendo sacrifícios a ídolos. Então veja que quando você entende esse contexto que o próprio Paulo fala, inclusive, e que toda a Bíblia diz, você percebe que ele não está dizendo que eu devo desconsiderar o mal que as pessoas podem fazer, mas que eu devo me preocupar principalmente com as forças que estão atuando por trás
dessas pessoas, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, né? Que verso 13, que na nova tradução da linguagem de hoje diz: peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentar o mal, as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, havendo feito tudo para ficar firmes. E é interessante que essa fala de Paulo, ela é totalmente contrária a essa ideia de que, olha, fique tranquilo, né? Não importa o que você faça, Deus vai sempre te dar uma oportunidade. Se você está no mundo e você ouve uma coisa dessa o tempo inteiro, ao invés de você ouvir que, olha, o mal é altamente prejudicial, o pecado destrói a vida, o pecado destrói a fé. Quanto mais você deixar o pecado de destruir, menos você vai querer exercer a fé em Deus e por aí afora. Então as pessoas são colocadas muitas vezes numa falsa confiança, não é? Eu até vou fazer um vídeo posteriormente sobre isso. E sinceramente, às vezes dá a impressão que as pessoas cometeram erros na educação dos filhos, na pregação do evangelho para outras pessoas, e depois, para elas não se sentirem mal, para elas não encararem uma realidade evidente na vida delas, que elas atuaram mal na educação dos filhos, os filhos se afastaram de Deus, etc., elas usam isso como uma espécie de placebo, como uma espécie de auto-engano, né? Não importa o que aconteceu, né? Não importa o que seu filho faz, não importa o que sua filha faz, não importa o que o vizinho faça. E aí elas começam a colocar esses auto-enganos que contrariam tudo que está na Bíblia, né? A Bíblia fala o tempo inteiro de vigiarmos, de orarmos para não cairmos em tentação, ficarmos firmes, né? E aí as pessoas se afastam de Deus ou recusam obstinadamente a Deus, e aí Hebreus fala que essas pessoas não há sacrifício para elas enquanto elas estiverem na rebeldia. E aí, ao invés das pessoas se preocuparem em falar para essas pessoas, olha, a sua condição é de perdido, você quer fazer isso, você quer brincar de loteria com a salvação que Deus oferece, as pessoas simplesmente dizem assim, não importa o quanto essa pessoa se afaste, né? Deus vai sempre perdoá-la, como se isso fosse uma justificativa ou um motivo da pessoa ficar tranquila em estar em rebeldia contra Deus, né? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então veja, cingir os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fala, é para fazer tudo isso aqui, olha, tá? Então, cingindo os lombos com a verdade, me preparando com a verdade das Escrituras, vestindo a couraça da justiça, calcando os pés na preparação do evangelho da paz, que eu devo pregar inclusive às pessoas, tomando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo. Então os dardos eles vão vir sobre mim, e aí com a fé vou conseguir apagar. Então é uma constante ação, são ações constantes e diversas. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele complementa, ele não está dizendo que é só orar, ele fala, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. É um complemento do que ele está falando lá em cima, e vigiando nisso. E mesmo nesse verso ele não fala só em orar, ele fala orando em todo o tempo e vigiando, em constante atitude de preparo, constante atitude de preparar-se, de buscar o domínio próprio, vigiando nisso com toda a perseverança. Perseverar no contexto bíblico é sempre em relação aos problemas que vão acontecer e que nós vamos passar. Então, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Ou seja, quando eu for pregar e diante de todos os problemas que eu passei e vou ter que passar, que pregue com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para que fique evidente para as pessoas o que é o Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo.
o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então veja, em momento algum o apóstolo diz que na luta o soldado apenas vai orar, porque o soldado não depende da sua própria força. Não, não existe isso no verso. Pelo contrário, é justamente por não acreditar na sua própria força, por não confiar em si mesmo, que ele vai buscar todas as ferramentas possíveis e vai agir constantemente, não só orar, mas vigiar, mas pregar o evangelho, mas estudar a palavra de Deus, mas viver em constante oração, alertar as pessoas que estão em erro, cuidar de si mesmo, daquilo que está fazendo certo e errado. Justamente por não confiar em si mesmo é que ele vai agir o tempo inteiro na busca da obediência a Deus, não é? Lição de segunda: fortalecidos em Cristo. Paulo terminou sua carta com um poderoso chamado para a batalha, que reúne temas e ideias importantes para a carta como um todo. Começou anunciando o tema geral da conclusão, apresentado no tom do grito de batalha de um comandante: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O resto da passagem, Efésios 6, de 11 a 20, ilustra e desenvolve esse tema principal. Em que sentido o grande conflito que envolve poderes sobrenaturais literais é central no argumento de Paulo? Por que manter essa verdade diante de nós é importante em nossa caminhada com Deus? Paulo identificou Cristo como a fonte da força dos crentes, com a frase: no Senhor e na força do seu poder, visto que o Senhor se refere a Cristo, como é o caso de Efésios. E só que aqui Paulo ele enfatiza, inclusive ao final, quando ele fala amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai está sempre, mesmo quando ele fala usa só o termo Senhor ou o termo Cristo, o Pai sempre está envolvido, né? E aí quando ele fala do Espírito, né, aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Então ele está falando de todos atuando, né? Então o ser humano atuando, Deus atuando por ele, toda a força possível seja buscada em relação a isso, não é? E a partir daí, então, ele desenvolve o seu raciocínio dizendo que nós temos que buscar a todo tempo a Deus, o Pai, a Jesus Cristo, a orientação do Espírito Santo, o ensino das Escrituras, oração, vigilância, pregação do Evangelho, desenvolvimento da fé diante dos problemas que vão ocorrer, resistência, perseverança diante dos problemas que irão ocorrer, resistir aos problemas enquanto eles acontecerem, aos sofrimentos que isso irá causar. A força da igreja está na onipotência do seu Senhor ressuscitado, o capitão de sua guerra. Em Efésios 6,10, Paulo usou os sinônimos poder e força para enfatizar seu argumento. O poder a ser exibido pela igreja não é inerente aos crentes, mas derivado, vem de Cristo. Paulo resumiu um tema importante da carta: o poder de Deus compartilhado com os crentes. A força para cada conflito presente e futuro encontra-se na união com Cristo ressuscitado e exaltado. Embora a ordem inicial anuncie Cristo como provedor de força, os três membros da divindade estão empenhados em fortalecer os crentes para o combate. O Pai disponibiliza suas armas como armadura de Deus. Antes, Paulo identificou o Espírito como ser atuante no fortalecimento dos crentes, orou para que Deus concedesse a ele a que fossem fortalecidos com poder mediante seu Espírito no íntimo, em Efésios 3,16. É o Espírito que provê a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, os crentes devem orar em todo o tempo no Espírito. Paulo desejava que os ouvintes entendessem que o Deus Trino está empenhado em equipá-los para lutar contra os poderes malignos. Então, nesse contexto, o grande conflito ele ocorre quando? Em toda a nossa vida. Antes de aceitarmos a Deus, nós temos as forças do mal impedindo de aceitar. Quando aceitamos a Deus, nós temos as forças do mal impedindo que esse desejo se fortaleça na nossa mente. Mesmo quando esse desejo de servir a Deus está fortalecido, existe uma luta contra os nossos instintos, contra a nossa carne, né? Contra tudo aquilo que visa nos fazer ir contra a nossa vontade muitas vezes e fazer o que é errado. Então é uma luta constante, né, que nós devemos estar dispostos a lutar. E por isso eu fico muitas vezes tão
surpreso com a visão que muitos colocam, né? Como se, quer dizer, nós estamos desse lado lutando, o pessoal está lá cedendo ao mal, mas não tem problema, que até o fim da vida dela ela pode aceitar. Se fosse assim, não haveria preocupação de Deus em falar, inclusive, aqueles que já aceitam, né, para continuarem lutando. Se fosse uma questão simples de que, olha, no último momento da sua vida, Deus vai fazer alguma coisa com a sua cabeça, você vai aceitar a Jesus. Não é assim que funciona. E, obviamente, Deus sabe a diferença entre o arrependimento sincero e a intenção egoísta de buscar a Deus no último minuto da vida para aproveitar tudo desse mundo e depois tentar se enganar e tentar enganar a Deus com falso arrependimento. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, não é? Inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, fazendo um paralelo em que a Bíblia fala, né, que Deus fala que ele estava cansado, enojado do sacrifício das pessoas porque elas entenderam tudo errado que ele havia ensinado, né? Ou seja, ele deu o sacrifício justamente para que as pessoas refletissem no sacrifício e deixassem gradativamente o pecado, e as pessoas usavam o sacrifício como um salvo-conduto, como uma garantia para continuar em pecado. Olha, você peca, não tem problema, basta que você ofereça o sacrifício lá e está tudo certo, pode continuar pecando à vontade, pode continuar aumentando o pecado, desde que depois você chore diante de Deus lá e peça perdão, mas depois você pode continuar pecando à vontade. E aí Deus fala, vocês já estão fazendo isso mecanicamente, sequer existe o arrependimento, o máximo que existe ali é um remorso por saber das consequências que o pecado vai trazer, mas não arrependimento genuíno, uma vontade de mudança. E hoje isso foi transferido para uma má compreensão do Evangelho de Jesus. Mas você está em pecado? Não tem problema, é só pedir perdão a Jesus, porque afinal de contas você é salvo pela graça, então pode continuar pecando à vontade desde que você peça perdão. E aí a pessoa passa a pedir muitas vezes perdão mecanicamente, porque ela já está com vontade de continuar em pecado, e na cabeça dela ela acha que está tudo bem, que Jesus vai perdoar, independente daquilo ser uma falsa manifestação de arrependimento, visto que não gera nenhum desejo de mudança real na vida. Então é muito preocupante essa ideia, essa linha de pensamento que as pessoas usam, né? Terça-feira, o grande conflito nas cartas de Paulo. Por que Paulo emprega o tipo de ilustração utilizado em Efésios 6, de 10 a 20? E aí nós já lemos, e vamos comparar com Romanos 13, 1 Tessalonicenses 5, 2 Coríntios 10. Paulo empregava a linguagem militar e ilustrações, convidando os crentes a imitar o exemplo dos soldados. Embora Efésios 6, 10 a 20 represente seu emprego mais longo e concentrado, a linguagem militar exibe uma de suas principais formas de comunicar o Evangelho. Depois de conquistar os principados e potestades na cruz, Cristo exercita os resultados dessa vitória em sua posição como Senhor sobre os poderes. Recrutando seus seguidores como combatentes na guerra cósmica, Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos até que um vença o confronto final. O tema frequente de Paulo sobre a guerra cósmica também faz parte de Efésios. Em seu chamado à batalha, o apóstolo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado a capacitação dos crentes com o poder de Deus, a vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes, os crentes como um exército de pessoas ressuscitadas e fortalecidas por sua identificação com Cristo e capaz de lutar contra seu inimigo mestre das trevas. O papel da igreja em revelar aos poderes sua condenação vindoura, o emprego de Salmo 68:18 para retratar Cristo como divino guerreiro e conquistador, e o apelo para que os crentes se revestissem das vestes do Evangelho. Então ele usa um tom de guerra justamente para enfatizar essa guerra constante, esse grande conflito, essa grande batalha em que o mundo está, em que nós temos que orar, vigiar, buscar pedir o perdão de Deus. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho, ou seja, uma vez que estamos conscientes daquilo que devemos fazer e não fazemos, estamos em pecado voluntário, né? Por isso, nós não vamos nos alongar aqui, mas por isso uma das definições, a definição principal de pecado, transgressão da lei, né? E o que é transgredir a lei? É fazer o que a lei manda não fazer
e não fazer aquilo que a lei manda fazer, por exemplo. Por isso que Tiago complementa essa fala dizendo: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? Porque se Deus manda fazer alguma coisa e nós não fazemos, estamos transgredindo a lei também. Se Deus manda não fazer e fazemos, estamos transgredindo a lei. Se Deus manda fazer e não fazemos, estamos deixando de fazer o bem. Então, estamos em ambos os casos em pecado voluntário, né? Então, pecado voluntário, pecado por rebeldia, eu sei o que deve ser feito, ou eu sei o que não deve ser feito, e em rebeldia deixo de agir conforme a vontade de Deus. Quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do grande conflito cósmico, mas também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Então vamos lá, Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Então ele fala aqui da obediência, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho comentários, inclusive, sobre esse verso no canal, em que eu mostro que, na verdade, Paulo não está dizendo que só passaram a existir esses mandamentos, mas que, na nossa relação com o nosso próximo, tudo se resume a amar ao próximo como a ti mesmo, não é? E ele fala aqui dos mandamentos, que quando uma pessoa que ama ao próximo como a si mesmo, ela vai obedecer, inclusive, a esses mandamentos aqui, né? E aí ele fala: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, ou seja, ele fala aqui, não existe amor sem cumprimento de lei, não existe amor sem obediência, não é? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, rejeitar as obras das trevas, rejeitar a transgressão, rejeitar que o inimigo venha nos armar ciladas, que o inimigo venha nos enganar com falsos ensinamentos, com uma falsa paz, com uma pacificação às custas de rebaixarmos as normas de Deus nas Escrituras. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. E, ao contrário do que muitos ensinam, a dissolução e contenda aqui a que ele está se referindo, a inveja, não tem a ver com os que lutam pela verdade na igreja, né, contra aqueles que estão pregando erro. Então as pessoas vão pregar o erro na igreja, e aí se levantam aqueles que falam: não é isso que está nas Escrituras, não são esses que estão provocando dissoluções e contendas. Quem é colocado nas Escrituras como provocando dissoluções e contendas na igreja de Deus, é aquele que, não conhecendo a palavra de Deus, prega o erro, ou conhecendo a palavra de Deus, a deturpa para se adaptar àquilo que ele quer seguir, que ele ou ela quer seguir. Então a pessoa não tem vontade de fazer a vontade de Deus em determinado ponto, então por mais que ela saiba o que Deus cobra dela, ela fala: porque a igreja não é perfeita, porque a igreja não é isso, porque a igreja não é aquilo, porque não tem como a gente obedecer tudo mesmo. Então ele vai sempre inventando uma desculpa, né, para andar desonestamente. Porque o que é andar honestamente nesse caso? É ser honesto consigo mesmo, é falar: não, a Bíblia fala que nós temos condições pelo poder de Deus de obedecer, então nós temos que buscar obedecer, ainda que eventualmente venhamos cair, e não justificar nossos erros, não é? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos aqui, tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Nova tradução da linguagem de hoje, ok? Então veja, a Bíblia fala justamente que as pessoas que têm cuidado da carne e suas concupiscências, ou na nova tradução, que procuram satisfazer os maus desejos da natureza humana, essas sim são as que vivem desonestamente e não como de dia, não honestamente como de dia, né? Ou seja, andam em desonestidade, em dissoluções, contendas e inveja, não é? Agora para 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Porque todos vós sois filhos da luz
e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, aqueles que não estão dispostos a vigiar, a orar, a fazer a vontade de Deus, são os que vivem nas trevas. Mas nós que somos do dia, que somos da luz, né, que estamos na luz de Deus, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com eles. E aqui, obviamente, ele está dizendo, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, fisicamente e não espiritualmente, que vivamos juntamente com ele, né? E no sentido espiritual aqui, independente de como estivermos, a vontade dele é que aceitemos o Evangelho e passemos a viver conforme a vontade dele. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Edificai uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que é o verso 12, né? Que foram escolhidos para guiá-los e ensiná-los, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. E que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes com todos. Rogamos que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos, e não paguem o mal por mal, mas seguis sempre o bem. E aí ele segue aqui a continuação dos conselhos para que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e sejamos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que perderia todo sentido se nada disso fosse necessário, não é? 2 Coríntios 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 6. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, apesar de estarmos aqui com uma natureza pecaminosa, nós não militamos segundo essa natureza pecaminosa, pelo contrário. Ou seja, nós lutamos no Espírito contra os instintos da carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, toda fortaleza maligna é destruída pelo poder de Deus. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, e que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Então, Paulo está constantemente aqui enfatizando a necessidade de vigilância, de obediência, de oração, de auxílio em todas as coisas na igreja, de buscar a verdade como ela é conforme as Escrituras, de se livrar de todo erro, de todo desordem, de todo falso ensino, né? E isso é lutar o grande conflito, né, que a Bíblia relata. Resistência no antigo campo de batalha. Lição de quarta-feira. Leia Efésios 6, 10 a 20, notando cada vez que Paulo usou alguma forma de verbo ficar, permanecer. Por que isso era tão importante para ele? Comentário. Devemos entender a metáfora militar de Paulo no contexto do antigo campo de batalha. O que significa ficar firmes? A expressão sugere uma postura apenas defensiva? Discursos de batalha contidos dos escritos de Tucídides, um dos grandes autores clássicos da literatura de batalha, destacam 3 ações sucessivas que devem ocorrer para que um lado seja vitorioso: avançar contra o inimigo, o que significa marchar para encontrar os inimigos, atacar e manter a posição ou resistir, lutando lado a lado contra os inimigos, e finalmente derrotar o inimigo. A guerra do Peloponeso, né? Peloponeso, perdão. O momento-chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações, quando as 2 falanges opostas colidiam com um terrível barulho de bronze, madeira e carne sendo esmagada, que o autor Xenofonte chamou de terrível estrondo.
manter-se firme, resistir nesse momento estratégico, era o grande desafio das batalhas. No combate intenso que se seguiria, cada lado buscava impulso para o ataque. O chamado de Paulo à batalha refletiu o combate no qual os soldados eram agrupados, dando e recebendo centenas de golpes a queima-roupa. Isso se confirma pela representação que Paulo fez da batalha da igreja contra seus inimigos como uma luta. E no emprego, de uma forma abrangente do verbo permanecer no verso 13, para que vocês possam resistir no dia mau. Então ele até pede para que nós agrupemos o estudo de quarta com o de quinta-feira, né? Essa não é uma postura relaxada. Resistir é estar engajado na batalha, empregar todas as armas em combate e marchar ao mesmo tempo, um ponto óbvio da metáfora militar, na exortação anterior de Paulo, no sentido de estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, conforme Filipenses 1, 27. E nós já lemos Efésios 6, de 10 a 20, né? E nós podemos ver aqui, por exemplo, né? Fortalecer, né? Se revestir da armadura, estar firme contra as ciladas, né? Lutar, tomar a armadura, e aí ele fala em resistir, né? Em ficar firmes no combate, ou seja, você está combatendo e você resiste, né? Com a armadura, você está em luta, fica firme. Aí ele repete aqui estar firme, né? E aí ele fala de todo o aparato que nós precisamos, né? Nos preparar, né? Ter o escudo da fé para se defender, para apagar todos os dardos inflamados, capacete da salvação, proteção, a espada do Espírito, arma de ataque e defesa, né? Orar em todo o tempo, vigiar, perseverar, falar a palavra com confiança, buscar confiança ao falar a palavra e fazer notório o ministério do Evangelho. Então, falar e agir constantemente para que fique notório o Evangelho para as pessoas, né? Buscar falar livremente, ou seja, agir constantemente, né? Ser um embaixador mesmo em cadeias, né? E ajudar na ministração do Senhor. Então, ou seja, constantemente Paulo está aqui enfatizando a ação contínua, né? Em tempo de guerra, como diz a música, em tempo de guerra nunca pare de lutar, né? Então, lutar o tempo inteiro, né? O inimigo constantemente vai tentar enfraquecer e nós constantemente vamos buscar a Deus para não desfalecermos, para não nos enfraquecermos, né? Lutando contra poderes malignos. Qual foi o propósito de Paulo ao listar uma variedade de títulos para os poderes espirituais malignos? Nós temos Efésios 1, 3 e 6, né? Os capítulos. Paulo descreveu a nossa luta usando uma palavra grega para a competição entre lutadores, palé, né? Palé. Visto que a luta era considerada um excelente treinamento para a batalha, essa é uma descrição apropriada do combate de arma contra arma e corpo a corpo que ocorria quando os exércitos se enfrentavam. Paulo estava enfatizando a realidade da luta dos crentes contra os poderes malignos. E, obviamente, quando nós estamos lutando aqui, quem os poderes malignos usam, né? Quem Deus usa para pregar o Evangelho, para fazer as coisas? As pessoas. E quem os poderes malignos usam? As pessoas também. Então, nessa luta de pessoas contra pessoas, nós somos instrumentos de Deus quando nos entregamos a eles, e infelizmente aqueles que não se entregam acabam se tornando instrumentos do inimigo, não é? Então é aí que nós temos a luta corpo a corpo aqui, pessoa em pessoa, uma luta obviamente espiritual, não é? Uma luta de resistência à tentação, de alerta, né? De enfrentamento no sentido das ideias, né? No sentido de mostrar o que está errado, de se recusar a fazer aquilo que seja contra a vontade de Deus. Paulo estava enfatizando a realidade da luta e eis os títulos: todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tudo isso dá a ideia de que
um poder um poder muito forte, um poder que nós não conseguimos resistir sem Deus, né? Principados, potestades, todo principado, poder, todo nome que se possa mencionar, forças espirituais do mal, dominadores deste mundo tenebroso. Então, ou seja, em um mundo tenebroso, em que há potências malignas além da nossa compreensão, agindo para continuar no domínio do mundo, a nossa única salvação é buscar o poder de Deus para conseguir resistir a toda essa luta durante toda a nossa vida, né? Nas descrições amplas, todo nome que se possa mencionar, forças espirituais nas regiões celestiais, Paulo afirmou que os poderes malignos e sobrenaturais estão sujeitos a Cristo. No entanto, é óbvio que assim, o fato deles estarem sujeitos a Cristo não significa que eles não vão tentar e muitas vezes conseguir derrubar muita gente, porque eles ainda têm a liberdade para agir no mal, não é? No entanto, nunca é boa estratégia subestimar as forças opostas. Confrontamos não apenas inimigos humanos, mas as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui o autor ele parece ter entendido essa questão no sentido de que, olha, não apenas inimigos humanos, quando ele fala lá, né, nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é apenas contra a pessoa, mas também contra os poderes do mal. Então aqui ele sugere essa mesma interpretação para o verso, não é? Eu posso até dizer que ele não apenas sugere, mas ele confirma, né? Ele evidencia. Devemos estar em alerta contra os poderes inimigos, poderosos inimigos, porém, não precisamos ficar atemorizados com eles. Deus está na batalha e nos oferece o melhor armamento, sua armadura. Ele coloca à nossa disposição sua verdade, justiça, paz, fé e salvação e o Espírito Santo. Com Deus e com sua armadura da cabeça aos pés, não falharemos. Então, esse é o ponto principal que nós precisamos ter e alertar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas estão sujeitas ao inimigo e não terão como resistir se não for pelo poder de Deus atuando na vida delas. E isso, para que isso ocorra, é necessário que haja o arrependimento, a conversão, realmente se colocar aos pés de Cristo, não é? Se colocar ali sujeitos a Deus, não é? Então vamos aqui para Efésios 1, 21. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita dos céus. Então veja, ele primeiro enfatiza o poder de Deus que está acima de tudo, que nos dá completude, nos deixa completos, plenos em todas as coisas, e aí ele fala, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas a Cristo, né? Sobre todas as coisas constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, como Cristo está acima de tudo, a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja alcança sua plenitude real, né? Está realmente plena quando ela se coloca aos pés de Cristo, ou seja, está disposta a obedecer a tudo que Ele fala, mesmo quando isso vai de encontro, é contrário às nossas pressuposições, aos nossos conceitos de certo e errado, né? Ao nosso desejo de mimar, de agradar, de fazer qualquer coisa para alguém, e aí Deus muda isso em nós. Ele fala, ou você aceita o Evangelho assim como ele é, ou você aceita a mensagem assim como ela é, né? Ou você fatalmente vai ceder diante das exigências de alguém. Efésios 3:10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, a comunhão, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Pela Igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis por causa das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E por fim, Efésios 6, de 10 a 20, que nós já lemos. Então veja, Paulo o tempo inteiro está falando, olha, os poderes do mal, realmente, eles não nos deixam descansar em nenhum momento, mas o poder de Deus nos capacita a lutar essa luta a todo momento também. Ou seja, não existe momento em que precisemos ceder à tentação, porque Deus está a todo momento do nosso lado. Então não desfaleçamos, ainda que venha alguma tristeza, que isso não retire a nossa esperança, que isso não anule a nossa fé, que isso não nos faça abandonar a mensagem e a causa de Cristo, e que nós permitamos que Deus continue atuando em nós. Estudo adicional de sexta-feira. Nossa obra é de ataque, e como soldados fiéis de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo. Devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo, andar no campo do inimigo firmes e não cedendo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então aqui está citado o texto, bíblico. E aí Ellen White diz: se consentirmos em baixar nossas armas, baixar as normas que Deus estabeleceu, baixar a nossa compreensão, colocar na nossa cabeça conceitos fictícios, fantasiosos a respeito de conversão, que está tudo bem a pessoa do jeito que ela está tudo bem o jeito que nós estamos, está tudo bem a nossa má educação em relação à nossa vida, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas ações na igreja, e nos enganarmos a nós mesmos, nós não estamos cumprindo isso aqui, Então ela fala: se consentirmos em baixar nossas normas e a bandeira manchada de sangue e nos tornarmos cativos e servos de Satanás, então ela fala que baixar as armas e a bandeira manchada de sangue, baixar as normas, baixar aquilo que Deus estabeleceu, deixar de se opor aos erros que acontecem dentro e fora do lar, da igreja, da sociedade, no trabalho, e baixarmos a nossa guarda, baixarmos isso, ela fala que isso equivale a se tornar cativos e servos de Satanás. E aí qual é a consequência? Realmente poderemos ser libertados do conflito de sofrimento que isso causa. E aí nós, obviamente, estaremos sujeitos a um sofrimento muito maior, Uma vida sem Deus, uma vida de pecado, uma vida em que nós vemos os nossos erros se refletirem nas atitudes posteriores dos filhos, dos amigos, dos colegas, das pessoas, na nossa própria vida. Então, nós deixamos de lado um tipo de sofrimento apenas para trocar por outro. E aí isso pode, no começo, dar uma falsa aparência de tranquilidade, mas ela diz: mas essa paz só será conquistada com a perda de Cristo e do céu. Não podemos aceitar a paz nessas condições. Vamos ficar bem aqui na igreja, tudo unido no erro, Isso não é união, isso não é unidade, Não podemos aceitar a paz nessas condições. Que haja guerra até o fim da história da Terra, em vez de paz por meio da apostasia e do pecado. Ellen White, Review on the Herald, 8 de maio de 1888, Então, nós até podemos verificar aqui, Ultimamente está difícil aqui. Aqui não está aparecendo de imediato o texto exato, disso, e como eu não preparei inicialmente, para não ficar aqui, correndo, eu vou pegar uma parte aqui de O Desejado de Todas as Nações, que nos diz:
As palavras de Cristo aos sacerdotes e principais: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Encheram-lhes de terror o coração, afetaram indiferença, mas ficou sempre a voltar-lhes ao pensamento uma pergunta quanto à importância dessas palavras. Parecia ameaçá-los invisível perigo. Poder-se-ia dar que o magnífico templo, glória da nação, devesse tornar-se em breve montão de ruínas? Os pressentimentos de mal eram partilhados pelos discípulos e esperavam ansiosos uma declaração mais definida de Jesus. Ao saírem com ele do templo, chamaram-lhe a atenção para a estrutura e beleza do mesmo. Suas pedras eram do mais puro mármore, perfeita brancura, algumas delas de dimensões quase fabulosas. Uma parte da parede resistia ao cerco do exército de Nabucodonosor. No perfeito acabamento de sua alvenaria, dir-se-ia um sólido bloco de pedra tirado inteiro da pedreira. Como essas poderosas paredes poderiam ser derrubadas, não compreendiam os discípulos. Ao ser a atenção de Cristo chamada para a magnificência do templo, quais não terão sido os pensamentos inexpressos daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era na verdade bela, mas ele diz com tristeza: eu vejo tudo isso, os edifícios são realmente maravilhosos. Vós apontais essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Escutai, porém, as minhas palavras. Dia virá em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós temos aqui o resultado de uma união no erro, não é? Evangelismo. Despertar as pessoas para a preparação, a proclamação do segundo advento. Vivemos na terminação da história da terra. Está se cumprindo a profecia. Logo virá o Cristo com poder e grande glória. Não temos tempo a perder. Ressoe a mensagem com ferventes palavras de advertência. Lutar no terreno do inimigo e ressoe a mensagem com ferventes palavras de advertência. Por toda a parte devemos persuadir os homens, as pessoas a arrepender-se e fugir da ira vindoura. Têm eles almas para salvar ou perder. Não haja indiferença nesse assunto. Chama ao Senhor obreiros que estejam cheios de ardente e decidido propósito. Dizei às pessoas que instem a tempo e fora de tempo, com as palavras da vida nos lábios, e de dizer a homens e mulheres que está às portas o fim de todas as coisas. Boa parte das pessoas vão receber como essa mensagem, irmão, que prega, irmão, irmã, que prega o arrependimento, que prega a necessidade de reforma, de reavivamento. Conservemos a alma no amor de Deus, o brado de advertência deve ser dado. A verdade não deve enlarguecer-nos nos lábios. Devemos despertar as pessoas para que façam preparação imediata. Devemos despertar as pessoas para que façam preparação imediata. Não é daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não é o tempo de Deus, não. Imediata, porque o tempo de Deus é hoje, é agora. Porque pouco imaginamos o que está perante nós. Minha convicção está tão forte quanto sempre esteve de que estamos vivendo no último remanescente de tempo. Apresente cada instrutor uma porta aberta perante a todos quantos arrependendo-se dos seus pecados, ou seja, uma porta aberta para quem? Para aqueles que arrependendo dos seus pecados queiram ir a Jesus. Proclamar em todas as terras. A mensagem do Senhor vem, não há tempo a perder, ninguém fique sem ser advertido. Poderíamos haver estado no lugar das pobres almas que jazem em erro. Em conformidade com a verdade que recebemos antes das outras pessoas, somos-lhes devedores de lhe comunicar. Todo o céu está em atividade, empenhado em preparar para o dia da vingança de Deus, o dia do libertamento de Sião. Todos os sermões à luz da vinda de Cristo. Somos peregrinos e estrangeiros que aguardamos a bem-aventurada esperança. Se cremos isto e o introduzimos em nossa vida prática, que ação vigorosa não inspirará a nossa fé, que fervente amor mútuo. Mantenha perante o público, a verdade de Cristo deve ser mantida perante toda a mente. Então, e aí ela fala sobre evitar datas, né, no contexto logo abaixo. E, por fim, bom, aí depois nós comentamos outros textos aqui, né? Nós temos, tem muito material, né, que nós podemos falar a respeito, mas eu creio que esse resumo, né, do que foi mostrado aqui já é bastante suficiente, né? Como Efésios 6, 10 a 20 se relaciona com o Apocalipse, a passagem exibe a mesma visão dos eventos dos últimos dias, ou escatologia,
como o tema de batalha do Apocalipse, em que o povo de Deus é atacado pelo inimigo que se encontra nas regiões celestes e é ativo e poderoso na era presente. O povo de Deus é encorajado com a imagem da era futura. Além disso, ambos os cenários apontam explicitamente para a batalha final, quando o inimigo será conquistado completamente e a nova era estabelecida para sempre, em que a glória do povo de Deus e a desgraça eterna do inimigo serão evidentes. Você já confrontou os poderes do mal? Quais estratégias são úteis para enfrentá-los? O tempo todo a gente confronta os poderes do mal, pelo menos quando nós estamos buscando falar e viver a mensagem de Cristo, né? O tempo inteiro nós enfrentamos problemas, né? Dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho, andando na rua, num transporte público, em todo momento em que nós estamos servindo a Deus, vamos ser atacados e vamos precisar reagir e resistir espiritualmente, no campo espiritual, né? Como ajudar alguém oprimido pelas forças espirituais do mal? Só tem uma forma, né? É dizer para a pessoa que só tem uma forma dela resistir a isso, ela aceitando a Deus, né, e buscando viver conforme a vontade de Deus. Isso tem que ser todos os dias, né? Como discernir e resistir e rejeitar as ciladas do inimigo, do diabo, né? Você pensa em desistir da fé porque é muito pecaminoso? Quem coloca esse pensamento na sua mente? Cristo ou as forças das trevas? Por que você deve reivindicar as promessas de Deus? Bom, aí assim, você deseja desistir da fé porque é muito pecaminoso? Bom, se você é muito pecaminoso, você não tem nem fé. Esse é para começar. A ideia de que você pode ser muito pecaminoso e ter uma fé verdadeira em Cristo, ela não se coaduna com as Escrituras. As Escrituras dizem que nós devemos fazer morrer nossa natureza pecaminosa. Então, como é que nós podemos dizer que temos fé em Cristo e viver em pecaminosidade? Né? João fala que aquele que diz que ama a Deus e vive pecando está o quê? Ele é mentiroso. A verdade não está nele. Essa pessoa não está em Deus. Então, assim, como é que você coloca essa pergunta? Quem coloca esse pensamento da sua mente? De que você tem fé e que você é muito pecaminoso? Esse pensamento, ele é errado, né? Então, você pensa em desistir da fé porque é muito pecaminoso. Se você é muito pecaminoso, muito pecaminosa, se eu sou muito pecaminoso, eu já desisti da fé. Então, você pensa em desistir da fé porque é muito pecaminoso, se você é muito pecaminoso, você já desistiu. Você só não reconhece isso. Se eu sou muito pecaminoso, eu só não quero reconhecer, não é? Uma coisa é dizer que eu ainda estou sujeito ao pecado. Outra coisa é admitir que um verdadeiro servo de Deus, que tem a fé transformadora de Deus, pode continuar a ser muito pecaminoso. Isso é absurdo. Uma coisa é reconhecer que, independente de você ter um pecado, você ter dois pecados, você tem que se colocar como uma pessoa pecaminosa que depende do poder de Deus. Outra coisa é você ser objetivamente muito pecaminoso, muito pecaminosa. É o mesmo que viver pecando, viver em pecado constante, né? E aí nós temos, né? Então, quem coloca esse pensamento na sua mente? Cristo ou as forças das trevas? Por que você deve reivindicar as promessas de Deus? Quer dizer, que promessa que você vai reivindicar a Deus? A promessa de que você pode viver pecando o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, desenvolver a verdadeira fé em Deus? Isso não existe, ok? Então, se alguém te colocar isso e tentar colocar esse pensamento para você, dizer que se você estiver pensando em desistir da fé porque é muito pecaminoso, que é o diabo que quer dizer para você assim, olha, é o diabo que está falando isso para você? Peraí, mas não é o contrário? Não é o diabo que quer que nós continuemos sendo muito pecaminosos? Então não é ele que quer te dar a impressão de que você pode ter uma fé verdadeira em Cristo e continuar sendo muito pecaminoso? É estranho esse tipo de pergunta, né? Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem, primeira carta de João, capítulo 3. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, amados. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente em pecado, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Ou nessa versão aqui, né? Vive na rebeldia, pois pecado é rebeldia, é iniquidade, é transgressão da lei.
E a transgressão voluntária da lei, efetivamente, é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então ele fala, olha, justo diante de Deus não é apenas uma pessoa que fala assim, eu aceito Jesus, não. Justo é aquele que se coloca debaixo do poder de Deus para ter uma vida transformada e vai praticar a justiça. Isso é a prática da justiça. Ah, mas nossas obras, mesmo as nossas obras mais sinceras, são trapos de imundícia. Isso não está na Bíblia, ok? Não é isso que a Bíblia diz. Não é esse o conceito bíblico de uma obediência sincera a Deus, tá? A nossa obediência sem Deus, ela não tem valor. Agora, a nossa obediência em Deus, com o poder de Deus, ela é um incenso suave para Deus, ok? Assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Deus. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou não comete pecado, ou não peca habitualmente, dependendo da tradução, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, quem não vive uma vida de obediência a Deus conforme a vontade de Deus, não é de Deus, nem o que não ama seu irmão, porque essa é a mensagem que eu viste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, as dos seus irmãos, do seu irmão, justas. É muito evidente a palavra de Deus, não é? Meus irmãos, não admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos, e quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida, mas vós sabeis que nem homicida tem vida eterna permanecendo nele. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitando, ele fechar o coração, como permanece o amor de Deus? Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e verdade. Ora, e obedecer a Deus é só ver alguém necessitado e dar alguma coisa para ele? Não. É todo tipo de atitude. Veja que ele fala do pecado como um todo aqui, né? E nós lemos várias passagens, né? Várias coisas. Nós podemos ir aqui para Romanos 1, né? Aqui, como nós estamos falando de um livro de Paulo, vamos ler para outro livro aqui de Paulo, Romanos 1, né? Porque do céu, 1,18, porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Os atributos invisíveis são claramente vistos, então por isso que eles são indesculpáveis. E eles, conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, coração insensato obscureceu, né? E lá no final ele fala das atitudes, né? Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os que conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte eterna, da morte, né, eterna, que seria perda do direito à salvação de Deus, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então veja, não existe essa ideia de você pensa em desistir da fé porque é muito pecaminoso. Se você é muito pecaminoso, você está em pecado deliberado. Porque o que o próprio Paulo fala a respeito da questão da tentação, né? Ele fala o quê? Vamos ver aqui. Então, nós devemos tomar muito cuidado, né, com esse tipo de colocação que tenta fazer com que só um minuto,
porque é muito importante, né, nós tenhamos isso em mente. 1 Coríntios 11, então vamos lá. Aqui. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio. E qual é o tipo de dissensões? Por causa das heresias, e não por causa da defesa da verdade, percebe? Porque há dissensões, porque há pessoas que levantam heresias, e aí o povo de Deus precisa se levantar para defender a verdade que está nas Escrituras. E até importa que entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, ou seja, quem vai aceitar a heresia por uma falsa paz e quem vai rejeitar a heresia. De sorte que quando vos ajuntarem no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, né? E ele fala do ato de embriagar, né? Vocês não têm suas casas para comer e beber, vocês, ou seja, não têm a noção exata do que é efetivamente a ceia do Senhor, né? Aí ele fala de comer e beber indignamente a ceia do Senhor. E, peraí, eu achei que, deixa eu até, 11, 13, né? Ah, tá, 10, 13, tá falha aqui, aí, ok. Aí. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se a folgar. E aí a Bíblia fala, olha só, Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. Por quê? Porque eles viveram em rebeldia contra Deus. Não vos façais idólatras, não nos forniquemos, né? Não tentemos a Cristo, não murmurem. Tudo sobreveio como figuras escritas para nós, para nosso aprendizado. E aí ele fala, aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Portanto, amados, fugi da idolatria, falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem sacrifício não são porventura participantes do altar? E o ídolo é alguma coisa? Antes digo que há demônios que ao gentil sacrificam. E não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor, somos mais fortes do que Ele? Então veja, se eu participar de uma ceia com pessoas ímpias, com pessoas que estão adorando a demônios, é irritar ao Senhor, viver uma vida em rebeldia é o quê? E aí veja, você pensa em desistir porque é muito pecaminoso, você já desistiu. Se você é muito pecaminoso, se eu sou muito pecaminoso, eu já desisti da fé. O que eu tenho que pedir a Deus é, Senhor, me ajuda, porque eu na prática já desisti da fé. Eu quero aceitar a fé novamente, eu quero voltar a lutar por Ti, né? Eu quero abandonar essa desistência que eu fiz e voltar a ser um servo leal a Ti, uma serva leal a Ti. Então veja, se você ainda será que eu devo desistir por ser muito pecaminoso? Você já desistiu, eu já desisti, né? Eu só estou me enganando se eu achar que eu não desisti, que eu sou muito pecaminoso, ou seja, o que é ser muito pecaminoso? É estar constantemente em pecado. Não existe isso, né? Então, quem coloca na sua cabeça o pensamento que você deve desistir porque você é muito pecaminoso? Você já desistiu. Ninguém precisa colocar na sua cabeça. É a sua realidade batendo na nossa porta, né? Eu já desisti. O que eu tenho que orar a Deus é, Senhor, eu estou perdido. Se eu estou numa condição assim, eu estou em rebeldia. Eu tenho que falar, Senhor, eu estou perdido. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero estar salvo em Ti. Eu quero abandonar essa perdição, eu quero abandonar essa rebeldia, eu quero abandonar os pecados acariciados, eu quero abandonar essa vida. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que você não vai ter que buscar o poder de Deus constantemente, eu também. Agora, abandone esse pensamento, pelo amor de Deus, né? Eu espero que você não caia nessa de que eu estou numa vida totalmente errada diante de Deus. E aí o diabo coloca na minha cabeça pensar em desistir.
Não, o diabo não vai colocar na sua cabeça pensar em desistir. A não ser que a intenção dele seja justamente essa, te dar a falsa impressão que você ainda não desistiu, porque na prática você já desistiu, você já está perdido, eu já estou perdido se eu estiver nessa condição. Eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e falar assim, eu estou perdido e eu preciso da tua ajuda. Eu quero a salvação em ti. Eu quero o seu poder transformando minha vida. É isso que nós precisamos ter em mente, né? Tomarmos cuidado com esse tipo de raciocínio que de repente possa surgir aí na nossa mente para nos dar a falsa impressão de que não estamos perdidos, mesmo estando numa vida em pecado deliberado, em constante pecado, né? Então, que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Venha nos dar, nos méritos de Jesus Cristo, o teu poder para resistir, que o teu Espírito Santo habite em nossa vida, que tenhamos a mente de Cristo, nos capacite para erguermos a tua bandeira no terreno inimigo e com as armas espirituais possamos vencer em ti, confiando, mantendo a nossa fé, aprendendo das Escrituras e resistindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.